E sejam mais uma vez bem-vindos a uma live da Cunha Law. Meu nome é Leopoldo Cunha, eu sou advogado-chefe da Cunha Law pela LLC e é um prazer conversar com vocês hoje sobre imigração, mas é feriado no Brasil, então vamos conversar sobre um assunto um pouquinho mais leve, mas também que eu acho que é muito relevante para o dia a dia das pessoas, como que elas lidam com essas questões, que são os medos, né? São os medos, as preocupações. Eu vejo isso constantemente no meu trabalho, como que muitas vezes o nosso papel como advogado, ele se sobrepõe um pouco ao papel de psicólogo. E também um pouco de conselheiro em alguns momentos, assim, porque a gente acaba virando um ponto de referência para os imigrantes na vida cotidiana, né? Eu falo muito para vocês, imigrar é nascer de novo. Por que isso? Porque você tem que reaprender várias coisas do cotidiano que você está acostumado a fazer no Brasil. Você aprende a fazer tudo do zero hoje. E isso é muito normal. Então, por exemplo, você está acostumado quando você vai abrir uma conta ou você vai fazer alguma coisa, você entra em contato com um banco, você no Brasil já sabe mais ou menos o que você pode esperar, você já sabe como que faz as compras no caixa, já sabe as marcas prediletas que você tem, tem várias coisas. E quando você chega aqui, acaba que tudo começa do zero. Aconteceu um fato muito engraçado e comum sobre ajustes de cultura aqui nos Estados Unidos, entre Brasil e Estados Unidos. E eu conto a história de um forno que eu tenho o hábito de fazer um churrasquinho de vez em quando na minha casa. E eu deixava um forninho do lado de fora. E aí eu deixava o forno passar a noite lá e tal. E aí um belo dia eu acordo de manhã e eu não fui roubado. Eu fui multado pelo condomínio dizendo que eu não podia manter um forninho na varanda, mesmo que fosse guardado e só esfriando, assim. Foi uma multa bem alta, tá? Pessoal, assim, eu arrisco a dizer que foi um meio roubo. Porque foi metade do preço do forninho. E aí eu fiquei bravo, obviamente, mas depois disso eu me ajustei. E hoje aconteceu uma coisa um pouco mais grave, mas ao mesmo tempo mais cômica com um dos meus clientes. Eu estou trabalhando, ajustando as coisas aqui, recebo uma ligação de um cliente falando... Leopoldo, olha, aconteceu isso. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um carro roubado, furtado nos Estados Unidos. Eu fui furtado. Você pode me ajudar? Como que eu tenho que fazer? Aí eu já conhecendo, eu falei assim, você tem certeza que o seu carro não foi guinchado? Aí ele, não, é numa propriedade privada, tal. Aí eu falei, tá, então você faz o seguinte, você liga pro 911, liga pro seu seguro, informa a situação e mantém tudo ajustado, como que tá e explica o que está acontecendo, descreve o seu carro, verifica se o seu carro tem algum aplicativo de rastreamento, porque vários dos carros mais modernos eles têm GPS integrados que conseguem acompanhar tudo certinho. Então, e aí eu sugiro que você tome conta para você fazer isso. Aí ele, não, tá bom. Aí desligamos o telefone, passou um tempo, ele me liga de volta falando, não é que você estava certo, meu carro não foi roubado, meu carro foi guinchado pela polícia, parece que alguém reclamou de onde eu tinha estacionado. E aí acabou que ele foi multado, provavelmente ele vai ter que pagar uma multa ali na casa dos 300, 400 dólares. Eu conto isso é, até sendo bem sincero com vocês, isso é um objeto de dúvida que eu tenho, eu sei que as pessoas são muito inflamadas no argumento sobre a população civil ter armamento ou não. Eu, sinceramente, eu acho que eu me reservo ao direito de ter dúvidas quanto a isso. Porque o que acontece? Tem hora que eu acho que é sensacional, tem hora que eu acho que não precisa, e eu vou variando em argumentos, assim. Mas é muito claro para mim a diferença entre a cultura brasileira e a cultura americana sobre essa questão do porte de arma. Eu morava num condomínio, em Houston, nisso, e teve uma briga de casal, e um dos membros desse relacionamento estava mais alterado, era bebido, alguma coisa assim, e ele tirou uma arma e atirou para cima. Eu nunca vi tantos policiais na minha vida no mesmo metro quadrado. Parecia a formatura da PM, só que aumentada.
Só para vocês terem uma ideia, meu condomínio tinha uma rua e tinham 2 avenidas que cortavam. Eles fecharam as 2 avenidas nos 2 sentidos, ou seja, tinham bloqueios nas 4 movimentações e eles foram entrando para dentro do meu condomínio, fecharam a outra parte, chegou helicóptero por conta de um tiro dado. E não satisfeitos, ainda 90% do condomínio saiu armado para parar o indivíduo que estava ali cometendo a irregularidade. Isso foi uma experiência que me mostrou que os Estados Unidos eles te dão liberdade, mas não permitem libertinagem, não permitem o abuso dessa liberdade, sabe? E isso me marcou muito. Vamos lá falar com o pessoal. Oi, Viviane, como é que você tá? Tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda à nossa live aqui hoje. Eu sei que você está ansiosa, eu também estou com o seu processo, a gente está acompanhando. Todo dia eu estou olhando, esperando, ansioso o consulado entrar em contato com a gente, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, a gente vai gravar um vídeo ainda contando essa sua história, que é uma história muito bonita, tá bom? Pessoal, eu vou passar agora para as perguntas que vocês me enviaram, e aí a gente vai discutindo. De qualquer forma, tiveram alguma dúvida, querendo entrar em contato com o escritório, é só clicar aqui ou é só entrar aqui no QR Code, vai ser um prazer conversar com vocês. E se vocês não estão interessados e gostam da live, eu só peço uma gentileza, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu sei que eu estou parecendo um youtuber, daqui a pouco eu estou falando olá pessoal, ou então seguidores ou qualquer coisa ridícula dessas. Mas é sério, ajuda muito o alcance e a ideia é passar informação para vocês sem paixão. Eu acho que assim, eu tenho alguns assuntos que eu fico um pouco mais apaixonado, mas eu tento sempre ser muito técnico na minha forma de comunicar. Até quando eu estou irritado de forma passional, eu tento ainda ser técnico. Então, assim, eu não sei se alguns de vocês acompanharam os meus stories da suposta astronauta de Taubaté, que inclusive a empresa, a Titan Space Enterprise, Industries, ela tá bem aqui, tá a 2 quadras do prédio. Se olhar, eu acho que dá pra... Peraí, deixa eu só ver. Eu acho que é esse prédiozinho aqui, ó. Eu acho que é esse prédiozinho aqui, ó, que vocês estão vendo no meu vídeo. E aí, eu fui lá visitar para ver se estava tudo certo e tal. E assim, uma empresa aeroespacial dentro de um coworking, para mim aquilo foi uma vergonha absurda. Principalmente porque, eu gosto muito desse assunto, assim. Eu sou apaixonado, não sei se vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o módulo lunar da Apollo 11. Isso é uma coisa que para mim é apaixonante, sabe? Então, assim, eu sou suspeito. Leonardo, como é que você tá, meu caro? Tudo bem contigo? Olha, com certeza eu vou pedir algumas ajudas para você, sim. A gente está desenvolvendo alguns bancos de dados no escritório, tive até uma reunião sobre isso e eu quero ajuda sobre essa questão do Postgre. Pessoal, eu tenho um pouco de gosto de programação. Um dia eu vou contar essa história para vocês com mais detalhes. Quem quiser entrar em contato conosco, deixar alguma mensagem, é só participar. Todos os comentários que vocês deixarem na live já vai ajudar muito. A gente sempre lê os comentários que vocês deixam nos nossos vídeos. Perguntem aqui na live também, mas também entrem em contato com a gente pelo Instagram. Geralmente é lá que a gente pega a maior parte das perguntas, tá? Então, assim, fiquem à vontade. O Felipe pergunta aqui, é possível aplicar um EB1A e um EB2NW para, não sendo aprovado o primeiro ou o segundo, ter chance? Felipe, eu tenho um sério problema com esse tipo de estratégia, sabe? Isso é muito bom, essa pergunta que ela é provocadora. E, Felipe, antes de tudo, muito obrigado por você estar sempre participando. É muito bom discutir esse assunto, porque existe um ditado que fala: para quem só sabe martelo, tudo é prego. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que trabalhou como paralegal ou que só aprendeu a fazer o EB2NW na raça ou então nesses ambientes e acaba que tudo só coloca o EB2NW para fazer de qualquer jeito. E não é assim. Eu sempre defendo o argumento de que você tem 187 tipos de vistos possíveis dentro dos Estados Unidos.
187 tipos de vistos, são inúmeras oportunidades e cada um deles com várias subdivisões. Então, assim, você pode sim montar uma estratégia migratória considerando vários vistos ao mesmo tempo, mas eu não gosto de trabalhar vistos com funções idênticas empilhados. É um pouco mais técnico isso. É como se você tivesse colocando duas estratégias no mesmo espaço. E aí o que acontece? Só para você ter uma ideia, eu tenho muito cuidado com o EB1. Eu raramente indico um EB1 diretamente para um cliente. Isso é muito difícil de acontecer, porque eu tenho que ter plena convicção do sucesso daquele processo para isso acontecer. Quando eu analiso um processo, eu analiso com 3 graduações, para ser mais exato. Um EB1, um EB2NW, um O1A e um EB1A. Às vezes, o profissional ele tem um destaque maior do que seria com o EB2NW, mas eu estou inseguro com o EB1. E aí isso não vale a pena. Então o que eu faço? Até para garantir. Porque na vida real, um profissional que tem essas qualificações mais destacadas, o custo de oportunidade dele para assumir esses riscos é muito grande. Então, assim, imaginem, por exemplo, um profissional de destaque que já é um profissional muito bem sucedido no Brasil e que ele quer se desenvolver nos Estados Unidos. Aí eu aplico um EB1A, esse EB1A pode ser negado, porque digamos que ele não cumpra todos os critérios de acordo com a legislação, ele volta com a mão na frente e outra atrás. E aí ele já se estabeleceu, já diminuiu a quantidade de contatos deles no Brasil. É o pior cenário possível. Nesses casos, eu prefiro fazer um O1A, que aí eu já resolvo o problema do cliente antecipadamente, e eu também monto uma estratégia de longo prazo, dependendo da situação. Isso varia muito. Então, assim, eu tenho profissionais que eu consigo analisar e ver, olha, talvez o seu perfil pessoal valha a pena para um visto de curto prazo ou um visto de XYZ com tal estratégia. Outras vezes é o cônjuge dele que tem o potencial de aplicar para um visto mais longo se a gente montar uma estratégia ABC. E eu não tenho medo de falar isso, porque o que acontece? A parte mais importante do processo é você trabalhar com o tempo do cliente, as condições pessoais e familiares do cliente e o que a gente pode desenvolver a partir daí. Eu aprendi muito que você tem várias oportunidades. Eu não tenho medo de falar para um cliente, inclusive se alguém participou de alguma reunião comigo e que já tem escutado eu falar isso, fala assim, eu não tenho medo de falar, olha, não me contrata agora não, faz o seguinte, organiza isso, arruma aquilo outro, depois a gente conversa. Ou então, olha, você tem tantos meses para fazer tal coisa, isso é algo rotineiro no meu trabalho, porque eu não quero vender visto, eu quero montar uma estratégia migratória com o cliente que seja qualificada. É por isso que eu tenho tanto cuidado, eu tenho tanto zelo, e eu estudo o cliente antes de fazer uma reunião com uma reunião de apresentação. A reunião que eu faço com o cliente, por exemplo, as consultas que a gente cobra dentro do escritório, elas têm uma finalidade primordial. Eu já conheço o histórico profissional do cliente, mas eu quero conhecer a pessoa. E aí eu converso, a gente escuta e depois eu explico o resto. Então, assim, eu não sou muito amigável para essas perguntas, essas estratégias encavaladas. Por exemplo, tem um desses consultores ou esses supostos advogados que eles adoram fazer essa estratégia. Eles falam assim, olha, você tem um perfil da B2NW, mas sua esposa também, então vamos fazer os dois para garantir a aplicação. Cara, isso é um absurdo. Não, sinceramente, isso é vergonhoso. Eu não gosto desse tipo de estratégia. Bullying com filhos no colégio, adaptação dos filhos à nova cultura. O que esperar? Samuca, eu tenho uma visão muito engraçada sobre isso. Primeiro, eu sofri bullying na escola quando eu era garoto, tanto é que eu não terminei uma das séries. Assim, isso foi uma história que me marcou muito. Eu tive alguns estresses na escola, a diretora chamou meus pais, eles falaram, olha, ele já tem a presença necessária, só falta fazer as provas. E aí eu já estava mal-humorado, eu falei para os professores, me dá as provas que faltam que eu faço agora. Aí ele, você quer fazer agora? Eu falei, faço. Aí eu fiz as provas e eu acabei ficando de férias enquanto, na época, sei lá, era de novembro ao ano seguinte, eu fiquei de férias em agosto. E aí eu resolvi fazer uns cursos ainda.
Então, assim, eu tenho uma história... Eu sou muito chato com bullying, com essa questão de cuidado. Isso mexeu muito comigo. E esse é um assunto... Eu tô contando essa história pra vocês, não pra ficar atadinho, não sei o quê. É só porque eu acho que isso é realmente um assunto seríssimo. Eu acho que, assim, isso afeta a mentalidade das crianças. Isso desgasta muito e, assim, a gente... infelizmente, a gente não está sabendo lidar com esse tipo de situação hoje na sociedade brasileira. O que acontece? Na sociedade mundial, né? Eu não vou simplificar só o Brasil. Aqui, sabe aqueles filmes Meninas Más, aqueles filmes de adolescente que tem os grupinhos, tudo mais, tal? É daquele jeito. O pior que seja, é daquele jeito. Mas, em compensação, as crianças e quanto mais novo, mais fácil a adaptação cultural. Então, assim, se você já é uma pessoa de boa índole, se você já educou seus filhos de uma forma educada, as chances deles não terem problemas quanto a isso são pequenas. Em especial, e aí eu tenho vários clientes que optaram por colocar em escolas privadas que fossem mais condizentes com as filosofias daquelas pessoas. Então, assim, por exemplo, minha filha estuda numa escola Montessori, porque eu e minha esposa, a gente gosta muito dessa filosofia. Inclusive foi uma indicação de um cliente. Tem pessoas, não, que já preferem escolas católicas ou escolas religiosas. Então, por exemplo, tendem a ter uma organização melhor, um pouco mais tranquila. Então, assim, eu não me estressaria tanto com isso. Eu acho que é mais uma questão realmente dos valores da família, porque a criança já vai se adaptar muito bem, muito mais do que a gente imagina até, inclusive. Vamos lá? Esse aqui já foi. Perdão. Esse aqui já foi. Para um mestrado em universidades americanas, qual é o real grau de exigência do idioma no dia a dia? Jordan, depende da universidade e depende do que você considera o nível real de exigência do idioma. Eu vou falar, eu não lembro a nota do IELTS e nem a nota do Duolingo. Eu vou falar com vocês pelas notas que eu conheço do TOEFL, tá? Então, assim, pelo TOEFL, eu já vi algumas universidades boas que aceitam pessoas que tiraram ali 70, Tem algumas que são mais fortes, que elas exigem ali 80, alguma coisa assim. E você tem que fazer... 70, 80 eles exigem um acompanhamento nas férias para você desenvolver com cursos de inglês e tudo mais. Essa é a parte acadêmica. E eu acho que quando você está numa visão acadêmica e realmente você está comprometido com aquela educação, você aprende nem que seja na base da marreta. Isso é um fato. Dia a dia é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque você não tem o mesmo inglês que é cobrado, por exemplo, numa prova do TOEFL. Então, assim, você pode tirar 110, 112 numa prova do TOEFL, e aí você vai fazer compra no mercadinho, numa convenience store, numa loja de conveniência, é um indiano que você não entende o que aquela pessoa fala, nem com reza braba. Então, assim, ou então você pode ir no restaurante chinês que a pessoa não fala absolutamente nada de inglês, fala patitei. É party tray, mas tá bom. Então, assim, você tem que se adaptar no seu dia a dia. E só tem um jeito de você se adaptar. Se expondo ao risco, se expondo à língua, se expondo a ambientes. Eu sempre falo isso para os clientes. Vão viver os Estados Unidos de verdade, não fiquem na comunidade o tempo todo, sabe? Porque eu acho que isso vale muito a pena, sabe? Dessa questão da participação. Pessoal, eu tô adorando aqui que o pessoal tá comentando bastante. Vamos lá, Roberta Siqueira. Boa noite, doutor. Prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu, Roberta. Durante o processamento de residência permanente por casamento, pode ser dependente da esposa no plano de saúde do Obamacare? Roberta, o que acontece? Tecnicamente falando,
Pode. Mas tem que verificar as alterações legislativas e como está dando a interpretação da USCIS. Até o momento, o Obamacare é considerado tax refund e não um benefício social. Mas a gestão Trump anterior queria colocar o Obamacare no public charge. Então você tem que ter um pouco de cuidado e a gente tem que estudar o caso a caso para ver essa situação. Por exemplo, se a pessoa teve um excedente de declaração, de reserva, esse tipo de coisa, como que está essa situação? Para aproveitar para vocês essa questão do Obamacare, o que me chama muita atenção? Tem muita gente vindo para cá como estudante que tem uma renda muito boa no Brasil, aí chega aqui, declara nada, e aí pega o Obamacare com $20, $30. Quando a IRS for ver aquilo, isso é fraude fiscal, meu amigo. Você está enrolado. Então, assim, não é porque você tem um F1 que é isento de declaração de imposto, que é isento de pagamento de imposto, que você não tem que declarar os seus bens. E aí é onde calcula-se o Obamacare. Então, toma cuidado com isso, tá? Mas, de um modo geral, seria isso. Samuel do Carmo. Samuel, como é que você tá, meu caro? Bom, além de advogado com expertise, ganhamos um amigo que nos orienta com muito carinho, muito além das questões imigratórias. É um profissional, um ser humano iluminado. Samuel, eu só posso te agradecer. Muito obrigado por tudo porque a gente já se conheceu. Pessoal, eu vou tomar liberdade de falar, o Samuel é um cliente meu e virou um grande amigo. Então, aqui, Doutor Léo, além de ser um advogado que exerce sua profissão com maestria, tem esse lado humano como poucos. De fato, entende e respeita todos os anseios do aplicante. Samuel, muito obrigado mesmo, assim. Eu sou muito feliz, eu vou até aproveitar e agradecer, assim, eu sou muito feliz pelos meus clientes, assim, eu sou realmente suspeito, como eu sou abençoado por ter clientes tão maravilhosos, assim, por exemplo, a Viviane postou, ela e o seu digníssimo, são pessoas incríveis, assim, pessoas extremamente zelosas, eu sou muito, muito feliz por tudo isso. Roberta, muito obrigado a você, Roberta, muito obrigado pelo seu comentário, viu? Vamos lá, Samuel. Doutor Léo, fale um pouquinho como funciona o prazo entre a aprovação do formulário dos 140 e o contato do NVC para envio dos documentos complementares e o pagamento das taxas. Como acompanhar esse processo? Samuel, como é que funcionava até abril de 2024? Entre abril e março de 24, você podia simplesmente, aprovou os 140, você já recebia a documentação para já enviar o material. Depois de abril, maio de 2024, eles começaram a mandar uma carta falando, olha, seu processo foi aprovado, o NVC sabe que esse processo está aqui, mas a gente vai esperar a fila andar para então fazer o pedido. Isso faz sentido, porque muitas das certidões que eles pedem, elas têm um prazo determinado, então você imagina, por exemplo, que a pessoa pega uma certidão de nada consta criminal em 24 e ela vai fazer a entrevista em 26. São 2 anos aí que ela pode fazer várias irregularidades que não constariam no sistema. Então, assim, faz sentido. Mas hoje, como que a gente faz? Basicamente, aguarda o processamento do pleito. Seu advogado, no caso, eu sou notificado por e-mail, você também vai ser notificado por e-mail, por isso que a gente tem que sempre olhar com muito cuidado todas as informações que a gente coloca no I-140, porque aquele endereço de e-mail que está no I-140 é por onde você será notificado, tá? E eu também serei notificado pelo e-mail que eu coloquei no sistema, e é o e-mail, inclusive, é o e-mail apartado do serviço de e-mails do escritório, só para vocês terem uma ideia do nível de cuidado que a gente tem com isso. Então, assim, não se preocupe. Aguarde ansiosamente o seu processo e planeje-se em outros assuntos. Eu acho assim... E Samuel, eu falo para você com muito carinho, mas eu também falo para todas as pessoas que estão com os 140 aprovados e estão essa ansiedade aí, nesse ranger de dentes. Eu sempre falo o mesmo conselho. Executem o Proposed Endeavor. Entendam que o processo ainda não acabou, mas é a hora de vocês correrem atrás dos seus planos nos Estados Unidos, porque a coisa mais triste que eu vejo é a pessoa ter um Proposed Endeavor lindo, trazer Raimundo todo mundo, alugar uma casa de $3 mil, $4 mil, que seria R$20 mil no Brasil, gastar esse dinheiro num aluguel aqui
e aí começar a montar o networking, entrar em contato com pessoas, meu amigo, nessa brincadeira você já perdeu 6 meses, 4 mil vezes 6, 5 dá 20, 24 mil dólares já foram embora nessa brincadeira. Isso é muito dinheiro e só de aluguel que eu tô considerando. Então assim como você, eu falo para todos vocês que estão com os 140 aprovado, executem o Proposal Endeavor de vocês, sabe? Façam as certificações necessárias, qualifiquem-se no inglês, não deixem isso para quando chegar aqui. Eu peço isso de verdade, eu sempre falo isso para os clientes. Então agora, meu caro, foco. Vamos lá? Vamos lá. Tive o visto F1 negado, B1 cancelado na renovação. I-140 e EB2NW aprovado. E agora estou com medo da entrevista. Rovânio, tá tudo bem, meu caro. Tá tudo bem. Em especial porque o que eu acho que aconteceu? Eu não conheço o seu caso. Não sei se essa é a sua situação. Caso você esteja assistindo essa live, pode corrigir, pode comentar alguma coisa, a gente vai conversando. Mas a minha desconfiança você é qualificado o suficiente para fazer um EB2NW, ok? Ou seja, eles já consideram que você é um profissional ou de exceptional ability, ou seja, de habilidades excepcionais, ou você é um profissional de advanced degree. Então você já é um profissional qualificado, isso é o que eu quero dizer. E pode ser que você tenha inventado de fazer um F1 para fazer um curso de inglês. Não casa. Principalmente por conta da diferença de idade. Você está entendendo? Não sei se esse foi o seu caso, mas isso está muito claro que parece que foi essa a estratégia. Não sei se foi, mas eu sei que eu já vi muitos casos desses na minha lista. Então, o que eu falo, e é o que eu falei na resposta anterior, dedique-se ao I-140, dedique-se ao seu Proposal Endeavor. É a melhor coisa que você faz para poder desenvolver o seu processo, para desenvolver o seu projeto, tá? Valores e formas de pagamentos disponíveis. Uma vez que mudar de país, já tem um alto custo. Jordan, depende do seu visto, depende da sua situação. É o que eu falo para vocês. A gente tem um valor aqui dentro do escritório para cada serviço estabelecido. E, lógico, a gente conversa com os clientes, a gente estabelece formas de pagamento. Isso é muito variável, assim. E quem cuida disso não sou eu. Quem cuida disso é o financeiro, que é a minha chefe, a senhora Cunha. Então, ela que manda, ela que é a pessoa que vocês têm que conversar e ajustar isso dentro do escritório. Eu sou só a pessoa que trabalha aqui dentro. Tá bom? Mas o que eu falo, e eu vou aproveitar, Jordan, no seu comentário. Só antes de falar, pessoal, cliquem aqui no QR Code, também se inscrevam no canal, deixem um joinha, ajudem a gente. Só um comentário sobre o joinha. Vocês sabem que os melhores restaurantes que eu vou, sempre tem um dono fazendo um joinha na foto, assim. Então, por exemplo, tem um restaurante em Brasília, não tô sendo pago pra isso. Mas eu adoro aquele lugar. O que filé. Cara, é um tornedor Oswaldo Aranha deste tamanho do meu punho, assim. Delicioso. E aí tem uma foto do dono, assim. Mas eu queria conversar com vocês, e isso é uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu não consigo entender por que uma pessoa contrata uma consultoria ou um bando de vendedor só porque contratou um ator global ou porque fica tirando foto com jatinho alugado em Dubai e ainda é onde vai sumir com seu dinheiro, porque não existe tratado de extradição e cooperação financeira entre Dubai e Estados Unidos. Isso é uma coisa a chamar a atenção. Cobra uma fortuna para você não ter acesso a um advogado, para você não ter acesso a um suporte. Sabe-se lá Deus que esse advogado trabalha quase no regime de escravidão, parece, com todo respeito, parece aqueles animais num confinamento, é só assinando petição, sem ler nem nada, porque não tem tempo, porque são trocentos milhões de petições. Enquanto o nosso escritório presta um serviço de excelência, e sim, eu me esforço ao máximo para entender o caso a fundo dentro dos meus clientes. Para vocês terem uma ideia, assim, eu estava revisando um caso, eu estava entrando no site das pessoas que escreveram as cartas de recomendação para eu entender alguns detalhes da carta. E por um preço muito mais acessível. Eu falo para vocês, assim, não faz sentido, não necessariamente o preço que se cobra é a qualidade que se entrega. O nosso escritório, a gente entrega, e
falo isso sem falsa modéstia. A gente entrega uma qualidade de altíssimo padrão e, ao mesmo tempo, a gente traz um preço justo, até porque eu não quero esfolar ninguém. É o que você mesmo falou, Jordan. O processo de migração é um processo que ele já desgasta muito, já tem muitos gastos. Então, assim, eu tento ser muito razoável, a equipe tenta ser muito razoável e ajudar o cliente nesse ponto, assim. Pensem nisso, por favor. E assim, se vocês tiverem alguma dica, alguma questão e alguma explicação mesmo, por que as pessoas escolhem esse tipo de coisa, eu falo com toda honestidade. Eu tenho muita curiosidade em saber, tá? Vamos lá, próximo. Primeiro, mudança de regras. Segundo, Visa Boletim, trava para EB3 Unskilled. O Matheus. Bom, esses são os seus medos, Matheus? Matheus, eu te falo com todo carinho. Eu acho muito difícil travarem as regras do EB3. O EB3 é um visto que ele já está estabelecido há muito tempo. Ele já está muito organizado. Eu acho que, assim, em termos de gestão, eu acho muito difícil ter algum problema. Agora, o Visa Bulletin travar por EB3 Unskilled, isso tem uma certa lógica por trás. Mas eu estava analisando um caso com um cliente esses dias. Esses dias não, eu estava analisando isso hoje. E eu estava vendo o histórico de protocolos de PERM. PERM é o processo de Labor Certification, né? O PERM é o processo inteiro. E eu reparei que o número vem decaindo consideravelmente nos últimos meses, o que é uma ótima oportunidade para quem realmente está considerando imigrar. O que acontece? As pessoas só querem migrar quando está todo mundo vindo. Então, assim, a quantidade de PERMs aplicados está bem menor. Então, isso acelera o processo e aumenta a tranquilidade. Então, eu não me preocuparia muito com isso não, tá? Medos, as incertezas da vida, do processo, da política, do trabalho, entre outros. Meu amigo, se você se deixar levar por todas essas ansiedades, Jordan, eu te sugiro procurar um psiquiatra e um bom psicólogo. Falando sério. E por um cara que já teve todas essas incertezas, essas preocupações, esses medos. Mas, já que a gente está falando sobre esse assunto de medo, eu vou contar uma coisa para vocês. E eu sempre falo isso, eu não mudei do Brasil, não imigrei, porque eu tinha aqueles desejos de poder e ganância e tudo mais. Não. E nem foi porque, eu tive já clientes que tiveram esse tipo de trauma, que foram roubados, que tiveram algum tipo de violência no Brasil. Também não foi o que aconteceu comigo. A grande violência que me incomodava e que me perturbou muito é saber que tudo que você trabalha, que tudo que você se dedica vem um bando de picareta e aumenta imposto, mexe na taxa de juros, coloca contribuição A, coloca contribuição B, reajusta não sei o que, cria tarifa não sei o que lá. E, cara, o seu dinheiro simplesmente vira nada. Então, toda a sua reserva de valor não serve pra porcaria nenhuma, porque acaba que o governo quer, o governo leva. E aí eu vi que o meu trabalho, toda a minha dedicação, todo o meu esforço intelectual, tudo que eu buscava construir, acaba que desaparecia assim, ó, puf. Isso foi o suficiente para eu falar, não vale a pena para mim. E, Jordan, eu te falo, as incertezas da vida aumentaram, do processo também, do trabalho, mas eu te falo com muita tranquilidade, a pior incerteza que eu tenho é a da política, porque você não consegue interferir num governo, não nesse nível. É um jogo no qual ou você entra de cabeça e você vira um ator político e aí você consegue realmente interferir, ou, meu amigo, você é jogado para um lado e para o outro com nenhuma boneca de pano. Então, assim, isso me incomodou muito e foi um dos grandes gatilhos que me estourou. E eu falo isso assim, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, na evolução das ferrovias. É um assunto chato, mas é legal. É legal. Parece chato, mas é legal. Foi a evolução contratual das ferrovias no século XIX. Então eu queria entender a malha ferroviária brasileira do século XIX até 1913 teve um pico de desenvolvimento que a gente nunca mais conseguiu alcançar até então. E por que diabos que foi há 2 séculos atrás, praticamente, e não se repetiu? E aí eu fui começar. Aí essa era a minha pergunta, essa era a minha provocação intelectual para a minha dissertação. E aí você vai entrar num bando de buraco, aí você começa a ler a história do Brasil, aí tem vários livros sobre a história econômica do Brasil, que aí eu não vou nem entrar nisso agora.
E quando eu acabei esse livro, tem alguns livros muito bons. Tem um que é As Vacas Sagradas do Brasil, tem o outro que é a Ordem do Progresso, tem vários livros que falam sobre isso. E aí você chega à conclusão, pelo menos foi essa conclusão que eu cheguei no final da minha dissertação, que o modelo social, institucional, e aí eu não vou entrar muito nisso, ele é feito para dar errado. E é feito para tirar dinheiro da sociedade. Caso vocês tenham uma curiosidade sobre isso, tem um livro excelente que eu sugiro que vocês leiam, e é uma leitura leve, tá? Por que as Nações Fracassam. Leiam esse livro, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu que agradeço. Você e sua família são especiais. Deus abençoe sempre. Mateus, muito obrigado. Samuel, muitíssimo obrigado. Roberta, com certeza, vai ser um prazer encontrar você. Policélia Mendes, sobre o processo de residência permanente e de solicitação por casamento, ele pode voltar para o Brasil já tendo Social Security Number e permissão de trabalho? Paulicélia, o que acontece? Quando você faz... Isso é bom, isso aqui é bom. Quando você faz um pedido, existem alguns elementos legais. O que eu quero dizer com isso? Isso acontece tanto para o EB2, só que agora só funciona para o EB1, e também para os pedidos de casamento. Então, assim, você protocola o pedido principal, que no caso dos EBs é o I-140, no caso dos vistos familiares é o I-130. Então, esse é o pedido principal que busca verificar a legitimidade daquela relação. Mas você tem uma coisa chamada ajuste de status. O ajuste de status ele é protocolado com o I-485. O que é isso aqui? Isso aqui é um pedido como se fosse um pedido cautelar, tá? O que é isso? É como se você falasse assim, olha, eu tenho tanta certeza que eu vou ter a minha aprovação, que eu já queria adiantar os efeitos dessa aprovação na minha vida pessoal. E aí, quando você casa, é isso que aconteceu. Você faz um pedido de casamento e você pede para antecipar os efeitos desse casamento, porque senão o casal fica separado e acaba que pode desgastar a própria relação. Então você recebe ali o Social Security Number, autorização de trabalho e tudo mais. Quando você protocola o I-485, você protocola 2 pedidos adicionais, que é a autorização de trabalho e a autorização de viagem. Presta atenção nesse vulgo, porque isso é importante. O nome técnico desse direito de viajar chama-se Advanced Parole. E por que é Advanced Parole? Parole é perdão, seria como se fosse assim, tá bom, entendo. E Advanced é porque ele é antecipado. Então, o que você faz? Você chega para o governo americano e fala, olha, eu quero viajar, mas eu estou em ajuste de status. Então, você deixa eu sair do país e voltar para cá para continuar o meu processo, o andamento do meu processo? Em condições normais de temperatura e pressão, o governo vai falar, ok, toma aqui o seu Advanced Parole, que eu permito que você saia do país, que você possa voltar tranquilamente. Ok? Ok. Você sai do país. Aí você volta. No que você volta, você vai ser inspecionado pelo CBP. Tanto é que as pessoas que têm Advanced Parole, elas não seguem o mesmo fluxo normal dos outros viajantes. Elas sempre vão para a salinha. Por quê? Porque na salinha eles vão verificar se você cumpriu todos os requisitos. Então, por exemplo, você está fazendo um casamento, e aí você pega um Advanced Parole e você volta para o Brasil. Passa ali 2 semanas, visita a família, abraça papai, mamãe, vovó, volta. Faz festa junina, porque está na época legal disso. Volta. 2 semanas, vida que segue. Ok, o oficial do CBP, as chances dele te dar problema são baixas. Eu recomendo cautela durante a gestão do presidente Trump, coisa que eu não tinha, por exemplo, na gestão do presidente Biden, mas beleza. Ótimo. Você entra, vida que segue. Qual é o problema? Você vai, fez o casamento, tudo mais, tal, pegou o ajuste de status, pegou o Advanced Parole. Aí você sai dos Estados Unidos. Tudo bem. Só que em vez de você ficar 2 semanas visitando vovó e papai, você vai e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e volta. No que você volta, ele vai falar, peraí, se você está com Advanced Parole, você ficou 4 meses fora dos Estados Unidos, você não precisa do Advanced Parole, você não precisa do ajuste de status. Na verdade, não tem nem por que te dar isso. Você poderia aguardar no seu país de origem para o processamento tradicional do pleito. Nesse momento, o seu Advanced Parole pode ser rejeitado e você pode voltar para o Brasil. Qual é o problema? Não existe uma regra com uma data definida para ajustar isso. Isso varia de oficial para oficial.
minha experiência e minha forma que eu lido com isso. Até um mês é muito tranquilo. Eu nunca vi problema, assim, por viagens nesse sentido com um mês. Até um mês. 2 meses eu já vi alguns casos. 3 meses eu não recomendo, 4 meses vai dar problema, certeza. Tá? É só para vocês entenderem mais ou menos a lógica com que eu trabalho. Doutor Léo, o Samuel. Doutor Léo, recentemente você levantou uma grande polêmica. Colocou o app como top número 1 dos parques de Orlando e gerou grande discussão aqui em casa. Mas e agora, Epic ou Costco? Samuel, deixa eu te falar uma coisa. E eu vou responder isso para todos vocês. Assim, pra vocês terem uma ideia do nível. Eu consigo viver sem o Epic. Quando eu vou escolher um lugar para morar, a primeira coisa que eu coloco é ver o Costco mais perto e quanto tempo leva para chegar lá. Então, sim, é o Costco. Não tem como, cara. Não tem como discutir isso, assim. Eu acho que... assim... Isso... Eu tô organizando uma surpresa. Calma. Eu tô organizando uma surpresa, mas eu sou suspeitíssimo pra falar disso. Eu sou... Assim, não tem discussão, não. Não tem como. Olha aqui, ó. Rodrigo Bacelar. Costco sempre. Com certeza. Gente, vocês não estão entendendo. Me perguntaram como é que eu faço, assim, aí eu vou falar pra vocês uma coisa mais brincalhona, assim, de hábitos de consumo. Se eu vou comprar alguma coisa, seja ela qualquer coisa, primeiro eu vejo se tem no Costco. Aí eu compro. Senão, aí que eu vou ver onde é que é, quanto que custa, como é que faz, não sei o que e tudo mais. Talvez com exceção de computadores, mas computadores desktop. Mas o resto eu compro tudo no Costco. É simples. Simples, não tem discussão. Tô precisando de roupa? Costco. Tô precisando de comida? Costco. Acabou. Gente, o Costco é um lugar que vende de anel de diamante, a banana, feijão e o carro que vocês compram. Vocês não estão entendendo. Você compra o portão da casa de vocês no Costco. Pra que eu vou me estressar com essas coisas? E tem uma qualidade muito boa. Então, assim, eu sou suspeito. Tá bom? Pessoal, e com isso eu agradeço a presença de vocês. Eu agradeço muito pelo carinho e muito obrigado. Excelente dia e sucesso a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.